Obrigada, senhor presidente. Eu, particularmente, estou bastante feliz com o nível do debate. Eu acho que essa comissão, bem como tantas outras comissões desta casa, no caso, as comissões, elas se prestam a isso, ao debate, muitas vezes ao diálogo, sim, mas tem pautas que são inegociáveis. E essa é uma delas. Eu fiz questão de reforçar, inicialmente, que esse projeto, por parte do governo, até mesmo no mérito, há divergências, há discordâncias. Por uma questão orçamentária? Sim, porque cria despesas de caráter continuado. Inclusive, deveria atender às definições dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar de número 101, e, infelizmente, não estão atendendo. Então, veja, nós temos realmente divergências no mérito. No entanto, nós fizemos questão de demonstrar que estamos à disposição, estamos, evidentemente, buscando um diálogo para essa flexibilização, porque dentro da matéria, que foi muito amplamente discutida aqui, graças a Deus, que eu acho que é necessário o debate, evidentemente, nós estamos deixando claro que é uma pauta inegociável. Por mais que a questão orçamentária possa ser discutida novamente no âmbito da CFT, aqui nós temos que discutir o mérito e, dentro do mérito, possui, evidentemente, essas três palavras que nós discordamos. Há muita celeuma em torno desse conceito de gênero. E aqui eu gostaria apenas de esclarecer alguns pontos que eu espero, de alguma forma, ser didática. Primeira questão, quando a gente pensa na palavra gênero, o deputado Jordi foi muito feliz em suas colocações quando ele disse que muitos confundem sexo com gênero, como se fossem a mesma coisa. Mas é engraçado, nós percebemos que não é, nós sabemos que não é, nós sabemos o que está por trás desse termo gênero e eles também sabem. Tanto sabem que eles não querem flexibilizar o conceito. Eles não querem atender um apelo de mudar, por exemplo, da palavra gênero para sexo. E por quê? Por que eles desejam tanto a manutenção desse conteúdo, que sim é ideológico? Porque eles sabem que gênero, na realidade, nas palavras da Judith Butler, que é uma ideóloga de gênero, é uma das grandes expoentes de gênero. O deputado Jordi também fez questão de mencionar o seu livro, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, como já está no próprio título do livro, Subversão da Identidade. Então, gênero, nas palavras da Butler, significaria o devir. É algo fluido, volátil. É como se nós todos fôssemos uma tábula rasa, como se cada um pudesse escolher aquilo que quer ser na vida. E isso, evidentemente, demonstra um divórcio com a biologia, com o sexo, que é biológico, com a natureza humana querida e criada por Deus. Então, o gênero é, sim, uma desconstrução. Gênero é, sim, uma desconstrução da identidade, dessa natureza humana. E, veja, nós temos que nos atentar. A Judith Butler, ela faz parte de uma escola, que, na verdade, faz parte da filosofia, chamada pós-estruturalista, que trata da manipulação semântica. E quando nós olhamos para essa palavra gênero, nós percebemos o quão eles desejam essa manipulação da linguagem. Quando nós pegamos, por exemplo, as palavras direitos sexuais e reprodutivos, nós sabemos que direitos sexuais e reprodutivos não passa de eufemismo para aborto. Mas por que eles quiseram suavizar a palavra aborto? Porque a população brasileira é majoritariamente contra o aborto. Então, na tentativa de ludibriar a boa-fé de terceiro, na tentativa de suavizar os termos, eles se valem dessa manipulação semântica, desse esvaziamento semântico que foi ensinado por Jacques Derrida, por Judith Butler e pelo próprio Foucault. Então, neste livro, nós aprendemos, que inclusive eu já li 3 vezes, é uma leitura que eu digo até que é bastante indigesta, ela mostra esse esvaziamento e mais, essa desconstrução da identidade. A nossa população brasileira, quando elegeu Jair Messias Bolsonaro, por óbvio, demonstrou o seu interesse, demonstrou os seus anseios. E como o Jordi falou, a população brasileira é majoritariamente contra a ideologia de gênero. E por que chamamos ideologia? Há aqueles que dizem teoria de gênero, há aqueles que dizem identidade de gênero, em divórcio da identidade sexual, do sexo, como eu disse, um divórcio do sexo que é biológico. Mas por que uma ideologia? Tem uma feminista chamada Karen Olfen que diz que, inclusive, o próprio feminismo é uma ideologia. Gênero não é diferente.
E nós temos que entender, com o passar do tempo, como que gênero foi sendo introduzido. Gênero é algo que não tem qualquer respaldo na realidade. Por isso que nós não podemos incorporar para a legislação. Nós não podemos trazer para a legislação algo que não tem qualquer base científica. Tem, inclusive, um estudo que foi amplamente divulgado de uma associação dos médicos em total rejeição a gênero. E o estudo é altamente científico, mostrando que gênero não tem base científica. Então, vejam, a gente tem que tratar as coisas da forma que elas são. Realmente, há muita discussão quando trata-se de ideologia de gênero. E muitas pessoas tentam nos chamar de fundamentalistas religiosos. Muitas pessoas tentam imputar esses rótulos a nós, mas eu costumo dizer que o rótulo é a arma dos covardes. Porque nós temos que mostrar as coisas da forma que elas são. Nós temos que mostrar, porque nós temos um compromisso moral com a verdade. E vejam, filosofia é diferente de ideologia. A ideologia é a criação da própria verdade, enquanto a filosofia tem como objeto a contemplação da verdade, a busca da verdade. Então, nós podemos dizer que nessa busca incessante pela verdade, que a filosofia se presta, ali nós refutamos aquilo que é baseado em relativismo, que não passa também de relativismo de morais. Então, nós temos que refutar, eu diria, a todas as ideologias nesse sentido, porque não tem compromisso moral com a verdade. E eu gostaria também de lembrar das palavras de uma outra feminista, da mesma linha de Judith Butler, que se chama Berenice Bento. Certa feita, ela, ao tratar do que ela chama de essencialismo estratégico, abre aspas, ela disse o seguinte: nós sabemos, abre aspas, nós sabemos que não existe mulher. Mulher é um símbolo de luta para avançar uma agenda. Quem tiver dúvidas sobre o que estou falando, basta procurar no Google, colocar no YouTube. Coloquem lá no seminário que ela participou, seminário queer, e o que é queer, né? Teoria queer que foi cunhada muito pela Judith Butler. Queer, na etimologia da palavra, quer dizer anômalo, esquisito. Então, o objetivo é a naturalização da palavra. Gênero, há um tempo atrás, soava como algo esquisito, diferente. Mas, com o passar do tempo, com essa busca desenfreada por essa imposição ideológica, eles querem que essa palavra se naturalize, a ponto de que um dia isso seja de forma completamente colocado no meio social, como se fosse normal. Mas nós temos, como eu disse, e corro o risco de ser repetitiva aqui, nós temos um compromisso moral com a verdade em desmascarar as mentiras, os argumentos falaciosos. A Berenice Bento demonstrou que não existe mulher, a mulher é um símbolo. Então quer dizer que o sexo, a biologia, homem e mulher, isso seria esvaziado também. Isso não existiria em nome de uma identidade que seria totalmente fluida. Gênero é algo fluido, tem a ver com o devir. Como que nós vamos trazer para a legislação, seja ela qual for, algo que não tem guarida na realidade? Como que nós vamos trazer para dentro do parlamento, para essas discussões, algo que não tem respaldo científico? É isso que nós estamos tratando aqui. E com muita responsabilidade, neste governo, nós estamos enfrentando essas temáticas. Uma temática que já foi amplamente divulgada e, mais ainda, foi debatida e combatida pela população brasileira. A população brasileira respeita gênero. Porque se uma criança, a ela é apresentado que ela pode ser o que ela quiser, ela está negando a biologia dela. Agora, veja, isso não tem nada a ver com a luta contra o preconceito. As pessoas tentam fazer com que a gente compre um produto pela sua aparência. E qual é a aparência da ideologia de gênero? Ah, é a luta contra o preconceito. É o combate à discriminação. Isso é a aparência. E qual é o seu conteúdo? O seu conteúdo é nocivo, sim. O seu conteúdo é nefasto. Por quê? Porque visa essa desconstrução da identidade. A Judith Butler falava que não existe identidade de ordem metafísica, mas que existem múltiplas identidades, tantos quantos indivíduos existirem. Então, nós estamos combatendo exatamente isso. E nós queremos entender a digressão histórica, nós temos que ler as fontes primárias. E é isso que é exatamente que eu fiz. Com tanta curiosidade, eu fiz questão de estudar a questão de gênero. Eu fiz questão de ler nas fontes primárias. Eu estudei desde Marx até Berenice Bento. Eu li os livros das feministas, por exemplo,
Kate Millett, Shulamit Firestone. Fiz questão de ler Max Horkheim, Karl Korsch, tantos sociólogos que são apresentados como sociólogos de respeito, para que nós pudéssemos entender a pavimentação desse caminho, até chegar a gênero, que é essa desconstrução da natureza humana. E como eu disse, quando nós nos prestamos a dizer que não existe identidade, como o gênero faz, então quer dizer que, na verdade, não protege ninguém. Se o indivíduo é uma tábula rasa, então, na verdade, ninguém é respeitado verdadeiramente na sua dignidade. Nós temos que respeitar toda e qualquer pessoa, por óbvio. Nós temos que combater todo e qualquer tipo de violência. Eu fico muito preocupada com alguns discursos de pessoas que parecem que escolhem as lutas. Ou melhor, de pessoas que fazem questão de colocar esse combate à violência de forma seletiva. Como se nós tivéssemos que nos preocupar somente com alguns tipos de violência. Mas nós que buscamos a dignidade da pessoa humana por inteiro, desde a concepção até a sua morte natural, nós temos esse compromisso de defender o ser humano por completo, na sua inteireza. Todo e qualquer tipo de violência tem que ser repudiado. E este governo, o governo Bolsonaro, realmente tem esse compromisso. Tem buscado combater as violências. Não é à toa que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem esse olhar cuidadoso ao enfrentamento da violência. Da mesma forma, o Ministério da Justiça, na pessoa do ministro Sérgio Moro, que tem combatido a violência, que tem combatido a corrupção, todas as formas de corrupção, diga-se de passagem, que tem buscado um fortalecimento da segurança pública com que objetivo? Combater a violência. Veja, isso não se trata de uma questão ideológica. Isso é uma questão, inclusive, que eu diria, de humanidade. Para nós resgatarmos a humanidade na sua inteireza. Então, nós não podemos observar essa lógica totalmente seletiva. Somente alguns são mais importantes e os demais. Então, nós olhamos, por exemplo, a população LGBT, mas nós não podemos olhar a dignidade, por exemplo, da criança que está no ventre materno. Isso, para mim, é algo estapafúrdio, com perdão da expressão. Então, quando eu falo em relação à violência, eu me refiro a todas as formas mesmo, inclusive aquela que eu diria que é a maior das violências, que é o aborto. Por que o aborto? Ah, é um direito da mulher. Não existe direito para matar. No máximo, a legítima defesa, mas no caso, o bebê não apresenta qualquer risco à mulher. Então, na verdade, não existe direito de matar. Não existe direito ao homicídio. E o maior dos crimes, eu diria, que é o aborto, sim, porque é uma criança indefesa, uma criança que está no ventre materno, que não tem voz, e nós precisamos ser essa voz dessas crianças que clamam no ventre. Nós precisamos defender a fragilidade do ser. Salve Ágata. Perdoe a intromissão, mas salve Ágata. Todas as formas de violência, deputada. Eu não estou aqui querendo escolher. Eu estou me referindo a todas. O deputado Jordi muito bem lembrou. Nós temos o caso Juan, que por que não foi falado pela mídia? Por que a mídia não divulgou amplamente, como divulgou o da Ágata? Não querendo desmerecer ninguém, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para isso. E da mesma forma, eu não estou querendo aqui dizer o Brasil precisa respeitar o que dizem as conferências. Veja, o Brasil não é quintal de fundações. Embora alguns queiram que o Brasil seja quintal de fundações, o Brasil não é. Neste governo, nós não permitiremos isso. E, para finalizar, sobre quem cunhou o termo gênero, nós vimos nas conferências do Cairo, 1994, Conferência de Pequim, os princípios de Yogyakarta, perdão. Vejam, todas essas conferências da ONU já traziam esse termo gênero, mas sabendo perfeitamente o que estava por trás, que na verdade não passa de uma agenda política ideológica. Cris, isso é coisa da sua cabeça, isso é teoria da conspiração. Vamos ler o livro da Butler. Ela mesmo não esconde esse conteúdo. Ela mesmo diz, ela se presta à problematização, à desconstrução. E a própria Judith Butler diz o seu objetivo político por trás da palavra gênero. Então é isso que combatemos. Nós combatemos essa agenda de poder. Nós queremos apenas a verdade. Nós queremos proteger as nossas crianças, proteger a dignidade da pessoa humana, que, como eu disse, reforço, começa desde a concepção até a sua morte natural. Nós queremos dizer que todas as vidas são importantes. Nós não queremos ser nem reducionistas, nem seletivos. Todas as vidas são importantes. E todas as formas de violência encontrarão em nós o combate. Nós combateremos, sim, todas as formas de violência, como o presidente Bolsonaro, através dos seus ministérios, tem trabalhado
de forma muito comprometida e responsável pelo Brasil e pelos brasileiros. Presidente, eu particularmente estou até estarrecida, porque quando olhei para trás agora, eu não vi ninguém. Isso aqui estava cheio, essa comissão estava lotada. O que aconteceu? Nós começamos a apresentar a verdade, e a verdade liberta, verdade. E simplesmente as pessoas sumiram, desapareceram, porque realmente não suportam o contraditório. Nós estamos apresentando pontos e contrapontos que nos são muito caros. Estamos falando de bandeiras, sim, e realmente não é só um termo. Há quem ache que, é só um termo, gênero. Não é um termo. Como está sendo exaustivamente esclarecido aqui, nós estamos falando de uma agenda por trás de um suposto termo. E o deputado Jordi falou sobre a heteronormatividade. Eu gostaria de lembrá-los do PNDH3. Para quem acha que isso é uma grande besteira, uma grande história da carochinha, teoria da conspiração, é só nós nos debruçarmos sobre o PNDH3 e lá está claro qual é o intento: desconstrução da heteronormatividade. Mas da onde surgiu este termo? De novo, nós temos que recorrer ao livro da Judith Butler, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. E lá, Judith Butler fala que a nossa sociedade é muito patriarcal, machista, e ela diz, abre aspas, que as leis proibitivas reforçam o que ela chama de economia sexual masculinista. E aí eu lhes pergunto, por favor, quer dizer então que só são heterossexuais por conta de uma imposição da sociedade, por conta da imposição da norma? Isso é um absurdo. Nós estamos falando de uma questão ontológica, uma questão que decorre da natureza do próprio ser. Por isso que nós refutamos tanto esta agenda por detrás do termo gênero. E por isso também chamamos de ideologia de gênero. As famílias brasileiras repudiam a ideologia de gênero. As famílias brasileiras querem a preservação da dignidade e da natureza humana. E nós não podemos nos furtar disso. Nós somos parlamentares, nós representamos o povo brasileiro que nos elegeu, nós representamos famílias brasileiras, e as famílias brasileiras podem ter certeza que aqui tem soldado. Aqui tem pessoas que realmente militam por aquilo que é certo, por aquilo que é verdadeiro. E eu tive a curiosidade, presidente, de olhar no próprio Facebook e também no Google, e eu pesquisei sobre os tipos de gênero existentes. Nós temos como tipos de gênero cisgênero, agênero, transgênero, bissexual, travesti, crossdresser, drag queen, não binário, assexual, pansexual, intersexual, andrógenos, bigêneros, nenhum gênero, pangêneros, transmachos, transfêmeas, gênero estrela, transhumanos, transexuais, intergêneros. Estão cansados? Tem mais. Nós temos hermafroditas, enfim, são inúmeros os tipos de gênero que colocam como existentes. E isso reforça apenas a aberração que isso é. Porque a partir do momento que se nega a biologia, em nome de uma pseudo-construção social-cultural, se está esvaziando a questão ontológica. Não só por uma questão semântica, mas estamos falando de questão ontológica. E isso precisa ser reforçado. Então, no PNDH3, ao tratar de desconstrução da heteronormatividade, ali se demonstra, baseado no que Judith Butler falava, qual é o verdadeiro objetivo desta agenda política e ideológica, nessa agenda de poder. O deputado Jordi citou alguns países que implantaram a ideologia de gênero, sendo o pioneiro deles a Suécia. Nós temos na Suécia, para quem tiver a curiosidade de conhecer, uma escola chamada Egália. E lá eles usam, por exemplo, entre aspas, gêneros neutros.
Lá não é permitido utilizar rosa para meninas e azul para meninos. Lá eles usam laranja como cor neutra. Eles implantaram a ideologia de gênero. Da mesma forma, Canadá, Alemanha, Noruega, enfim, hoje nós temos diversos países que implantaram a ideologia de gênero. E qual o resultado disso? Qual a consequência disso? Se nós observarmos a realidade, os dados estatísticos, nós veremos que esses países são líderes no ranking de suicídio, estupro, tudo aquilo que mais refutamos, e não só refutamos, mas combatemos com muita veemência. Então, na verdade, tudo isso está muito correlacionado. E nós temos esse dever moral de defender a família brasileira. Família brasileira que nos assiste em casa, família brasileira que está cansado desse conteúdo ideológico, inclusive sendo apresentado para as crianças desde a mais tenra idade. Isso é um absurdo. A educação moral e sexual compete aos pais. Como o deputado Jordi falou sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Mas não é por conta de uma lei, é porque é direito natural dos pais. O direito natural dos pais de educar os seus próprios filhos. O direito natural dos pais de ensinarem educação moral dentro de casa e educação sexual dentro de casa. Não é na escola. E existe essa imposição ideológica nas escolas e também para além da legislação. E isso tem que ser refutado. Muito obrigada, presidente, e Deus abençoe. Esse tempo está errado, Vossa Excelência tem ainda mais 1 minuto se quiser usar. Bom, já que me foi concedido, de forma muito honrosa... O certo é o certo, né? Claro, muito obrigada, presidente. Então eu vou rapidamente lembrar do caso do doutor... Bom, já que me foi concedido, de forma muito honrosa... O certo é o certo, né? Claro, muito obrigada, presidente. Então eu vou rapidamente lembrar do caso do doutor John Money. Não sei se os senhores conhecem a história do menino Bruce, que depois virou Brian, porque teve o seu pênis decepado em razão de um problema médico que teve. Ele foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma fimose, teve o seu pênis decepado e a família, evidentemente, ficou estarrecida, ficou escandalizada. O que fazer? Recorreram ao Dr. John Money, que é um sexólogo e um psicólogo. E o que o Dr. John Money recomendou às famílias, a essa família, perdão? Basta fazer com que ele se comporte como uma menina. Ou seja, comprem brinquedos femininos, porque gênero é uma construção social e cultural. E qual é a consequência, qual foi a consequência dessa história que é verídica, do Dr. John Money e do caso do David Ryman? A consequência foi que ele se suicidou no final. Porque, na verdade, ele nunca se reconheceu como uma menina. Tentaram impor um determinado comportamento para ele. Mas, na verdade, por óbvio, ele nunca aceitou essa condição porque ele é homem por natureza. Agora acabou. Muito obrigada. Agora sim.